Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Vamos dizer, ele estava fazendo aquilo, vamos que dizendo que ele teria vendido toda a herdade. Era melhor ele dizer, olha, eu estou trazendo aqui uma parte da herdade, uma parte eu guardei comigo, né, por algum motivo. Ele não deveria mentir nem para os apóstolos, nem para Deus. Para Deus não tem como mentir, não? Ou seja, não tem como enganar Deus, mas você mente para os apóstolos e dizendo que tinha vendido tudo, né? O versículo 3, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Bom, irmãos, vamos analisar aqui, a igreja estava nascendo, e assim, sobre os dons espirituais, pouco é comentado. O homem que vai, vamos dizer, descrever e organizar doutrinariamente os dons espirituais é o apóstolo Paulo. Não? Mas provavelmente aqui Pedro, ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não vou seguir aqueles que dizem que alguém contou para Pedro. Nós não temos certeza do evento, porém o mais provável é que ele foi revelado. Os textos que descrevem o início da igreja é realmente um período em que o Espírito Santo estava operando neles, os dons espirituais. Nós veremos Estevão fazendo maravilha, Filipe, e os apóstolos todos fazendo maravilha. Se nós formos comparar com os nossos dias, infelizmente a igreja está vivendo tempos difíceis. Profeticamente, a era que nós estamos vivendo é a era de Laodiceia. Um período difícil em que a igreja seria rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Mas esse período aqui que a igreja está vivendo, estão vivendo uma graça especial. Foram testemunhas da ressurreição de Jesus, viram Jesus subir ao céu, estão sendo ameaçados e continuam ali firme na pregação do Evangelho. Então, é claro que eu não tenho como provar, porém, eu digo que provavelmente o apóstolo Pedro foi revelado, apesar dele não teorizar esse dom espiritual, mas o dom de revelação já estava disponível para eles. Então, provavelmente ele foi revelado que Ananias mentiu. E no versículo 4 ele diz, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Bom, infelizmente a gente tem que dizer que essa pessoa perdeu a salvação. Perdeu a salvação, porque ele já estava trazendo um exemplo maligno para dentro da igreja. E isso é algo que nós temos que vigiar. E só Deus para revelar, para que o pastor que está dirigindo, a pessoa que está na frente de um departamento, realmente ele consiga discernir, sendo revelado, ele consiga discernir para tirar todas as coisas ruins que tentam entrar na igreja. Porque entra uma mentira dessa, o que vai acontecer com os apóstolos? Com as outras pessoas? Isso vai trazer problema espiritual para a igreja. Jesus disse que um abismo chama outro abismo. Então ele estava tentando trazer, ele estava trazendo um abismo para dentro da igreja que era a mentira. E a mentira, Jesus Cristo deixou claro qual a origem dela. Diz que Satanás é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. E é Satanás, claro, que coloca essas
palavras, né, esse pensamento, digo, no coração de Ananias, tanto que ele disse, Satanás, encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Bom, versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, o valor, né? Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. Ou seja, como o texto diz que ela sabia da história, então o apóstolo Pedro agora também pega o testemunho dela e cobra ela e diz, olha, eles já vão te levar também. E o versículo 10, e logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então vocês vejam, nós temos conversado muito sobre as coisas ruins que as pessoas têm tentado infiltrar na igreja cristã. Doutrinas, né? Mentiras, como essa aqui. Tenho falado para vocês que uma das razões da igreja estar sofrendo tanto, com tantos problemas, são infiltrações maçônicas que eles vêm trazendo para dentro da igreja, essas doutrinas calvinistas, luteranas, que eu falo para vocês e a história prova. Vocês podem ir na internet fácil, pesquisar Lutero e a maçonaria. Vocês vão achar que foi a maçonaria que protegeu Lutero. O protestantismo e as igrejas reformadas, elas são controladas pela maçonaria. Elas são controladas pela maçonaria. Elas não são igrejas cristãs. Então, nós orarmos, buscarmos a Deus, pedirmos a Deus para nos iluminar, nos proteger, tanto das doutrinas erradas, quanto das mentiras, como desse casal, de coisas que aos poucos vão se infiltrando na igreja e às vezes pode até levar a igreja à morte espiritual. O versículo 12 diz, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, quando fala aqui de sinais e prodígios, em que nós pensamos? No dom de operação de maravilhas. Esses dons, se tem um período da igreja, nós podemos dizer que esses dons foram extremamente vivos e fortes e efetivos na igreja, foi esse período aqui. Foi esse período aqui, porque eles viveram o Pentecostes. Eles viveram a ressurreição de Jesus, falaram com o mestre depois de ressuscitado, viram ele subir aos céus. E isso mexe com a fé dos homens, né? E tudo que eles viram Jesus fazendo, então o Espírito Santo com certeza estava operando muitos dons espirituais entre eles. E aqui quando fala de sinais e prodígios, então está falando que eles tinham o dom também de operação de maravilhas, um dos dons listados lá em 1 Coríntios 12. Bom, e eles ficavam então no alpendre de Salomão, que era uma parte do templo, né? E ali era o centro da pregação. A pregação nesse período dos apóstolos é voltada para os judeus. Como eu disse para vocês, aqueles peregrinos que vieram em Jerusalém, na Páscoa da morte de Jesus, no Pentecostes,
eles voltaram para seus países pregando o evangelho. Mas, por enquanto, os apóstolos eles estão concentrados em Jerusalém, no templo, a pregação do evangelho. O apóstolo Pedro vai ter até momento que ele vai começar a sair de Jerusalém para pregar o evangelho. Mas quem vai realmente fazer essa obra de pregação aos gentios será o apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé, né? Esse que nós acabamos de estudar aqui sobre ele. Bom, prosseguindo na leitura, agora Atos, capítulo 5, versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Bom, quem é esse povo que ele está falando aqui? Eram os israelitas. Então, aqueles israelitas que eles não aceitaram Jesus, não deixaram a fé judaica, né? Eles tinham apreço pelos apóstolos, mas evitavam até se ajuntar com eles, porque viam realmente que estavam sendo operados muitos sinais, e isso mexia com a fé deles. Mas, irmãos, deixar a fé judaica, para eles era muito difícil. Eles precisavam que alguém interpretasse para eles, olha, segundo a profecia do Antigo Testamento, como o apóstolo Pedro fez no dia de Pentecostes, né? E também depois, quando foi interrogado sobre a cura do coxo. Ele faz citações do Antigo Testamento para deixar claro que em Jesus se cumpriram as profecias relativas à vinda do Messias. Ok? No versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Até as cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Bom, então aqui comentar sobre 2 pontos, né? Esse ponto de dizer que a sombra de Pedro, as pessoas dizem que a sombra de Pedro curava. Na verdade, as pessoas levavam os enfermos para que a sombra de Pedro de alguma maneira tocasse, é até estranho falar isso, né? A sombra tocar, mas está falando de uma ação do povo. Não está dizendo que alguém realmente chegou a ser curado, né? Mas assim, que Deus pode curar, pode, mas o padrão bíblico que nós temos que seguir até hoje, o que Jesus Cristo disse quando nós formos orar pela operação de algum milagre, tá bom? Então ele disse que em meu nome, né, vocês expulsarão demônios, orarão pelos enfermos e os curarão, então é no nome de Jesus. Eu falo isso porque tem pessoas que usam, já vi pessoas orando pela cura de alguém, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é para purificar os nossos pecados. O poder dele é purificador de pecado. Quando você crê em Jesus como Salvador, confessa, então o sangue dele é derramado sobre você, tá bom? Para te purificar dos seus pecados. Você derramar o sangue de Jesus sobre um demônio, isso não tem efeito nenhum. O demônio não tem como ser purificado. Então, para expulsar demônio, o certo é usar o nome de Jesus. E esse sabemos que era o padrão que o apóstolo Pedro usava. As pessoas acreditarem na sombra, foi o que as pessoas acreditaram, mas não devemos aplicar essas coisas aos nossos dias, né? Versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém,
eu já tinha lido, né? Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Bom, agora vamos ao item 1.9,